Amém? 1 Coríntios 9, 26. Mas antes, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele é bom, Ele é digno. Aleluia. Santo é o Senhor. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro. Não é ando, é corro. Assim corro, também eu, não sem meta. Grava essa palavra, meta. Assim luto. Alô? Luto, não como desferindo golpes no ar. Oremos. Pai, fala conosco nessa segunda semana da série Prosseguindo para o Alvo. Que possamos, Pai, nesse mês de outubro, que eu creio, como tem sido profetizado e como também o mês do aniversário da Mavec, é um mês onde o Senhor está liberando coisas novas. Coisas novas do céu. Fala conosco para continuarmos prosseguindo para o alvo. Assim eu oro e quem crê, concorda e recebe, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, menos o Ronaldo, com a mãozinha enfaixada. Prosseguindo para o alvo, parte 2. Amém? Texto base dessa série, claro, você sabe, está em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Nós pregamos semana passada. Mas para a palavra de hoje eu fui de manhã para o escritório, cedinho, coloquei o louvor, comecei a buscar o Espírito Santo, orar, pedir a Deus me dar uma palavra. E o Senhor me falou sobre esse texto de 1 Coríntios 9, 26, quando também o apóstolo Paulo, ele diz que ele está correndo também. Mas ele não corre de qualquer jeito. Lembra do Forrest Gump? Quem assistiu o filme? Década de 90. Que ele correu, claro que é uma história, anos e anos, e de repente ele parou. E ele não tinha meta, ele não tinha alvo, ele não tinha uma linha de chegada, ele só correu. E eu me lembro dessa cena do filme, quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei da cena, ele correu, foi ficando barbudo, ficou com a barba desse tamanho. Alô? Se cuidou, de repente no meio da corrida ele para. E aí uma multidão correndo atrás dele, assim, e agora? Acabou. E foi embora. Correndo sem meta, sem expectativa, sem perspectiva. Tem muita gente crente em Forrest Gump. Correndo. De qualquer jeito. Sem meta, sem alvo, sem objetivo, sem entender destino, sem entender o propósito. Você ainda não assistiu os programas do ministério lá do apóstolo Rony, apóstolo Eric, eles estão falando muito esse mês sobre destino. Tem programa o dia todo, quase. Entra lá no Facebook e assista. Mesmo que você não veja no ao vivo, fica salvo lá, gravado no Facebook. Paulo está dizendo, eu não corro sem meta e eu não luto desferindo golpe no ar. Alô? Paulo estava falando para uma igreja localizada na Grécia. Paulo usou uma analogia de práticas desportivas. Corrida, acho que pode ser a bateria. Corrida e luta. Uma analogia. O lutador que fica batendo no ar, ele se cansa e não acerta nada. O corredor que não tem uma linha de chegada, um alvo, um propósito, um destino, ele corre, se cansa e não chega a lugar nenhum. Meta significa aquilo que se pretende alcançar. Objetivo. Finalidade. Finalização de alguma coisa. Limite. Ou, quando nós falamos de quando nós falamos de objetivo, por exemplo, no trabalho, tem uma meta. O vendedor tem uma meta, tem um objetivo. Olha, você tem que vender tanto, não é? Quem trabalha com vendas não é assim?
Ou você tem uma meta estipulada pela empresa de alcançar X contratações, contratos. Meta. É importante ter metas. É importante ter objetivos claros, definidos. É importante entender propósito e destino. É importante buscar o Espírito Santo para entender qual é o meu propósito. Qual o meu destino profético? Tem o geral, o aspecto geral, corporativo, coletivo, mas também tem o individual. O que Deus tem para mim? Quando eu entendo e corro com a meta estipulada, com o alinhamento daquilo que eu entendi com o que Deus tem para mim, quando Deus começa a me revelar aquilo que Ele quer fazer em mim, através de mim, eu não posso levar uma vida a despeito do meu propósito, ou do propósito de Deus. Tudo deve convergir. Eu não posso estipular coisas para mim que não tenham sentido, significado de destino, de propósito. Quem está aí? Então são elementos que têm capacidade de nortear as nossas ações, as nossas decisões na jornada. Alô? Paulo, ele se esforçou, mas não sem meta, não com golpes incertos. É o que a gente fala, por exemplo, de mapeamento espiritual em guerra estratégica. Quando a gente vai guerrear estrategicamente, batalha espiritual, guerra espiritual, a gente tem que entender contra quem vai guerrear para dar um golpe certo. Para não ficar lançando golpe para tudo quanto é lado e não chegar ali no adversário. Guerra espiritual, batalha espiritual estratégica, é quando você faz um mapeamento, um entendimento para você orar estrategicamente pela sua família, entender sobre o que e contra quem você está guerreando, intercedendo na sua casa. Alô? Paulo não se esforçou sem meta. Existem 3 erros que muitos cometem na sua trajetória, na sua caminhada. É a precipitação. Alô? É a imprudência e a incerteza. Ou seja, os precipitados, os imprudentes e os incertos. Quem está aí? Paulo direcionou os esforços. Paulo direcionou o apostólico e o profético que Deus agia através da vida dele em cada etapa da vida ministerial, do propósito, do destino dele, para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Tem gente que se precipita porque quer fazer talvez até aquilo que Deus não chamou para fazer. Tem os imprudentes que vão para a luta desferindo golpes no ar sem nem se preparar antes, sem não se treinar antes. Tem os incertos que não têm certeza de nada, não sabem ainda nada. Se Deus chamou, para que Deus chamou, o que tem que fazer. O versículo 23 do mesmo capítulo diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. Meu estudo, nosso trabalho, nossa casa, nossa família, tudo deve convergir por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Sabe quando eu fui entender por que eu me formei em História? Depois que eu já estava a caminho da minha formação. Claro, dei aula, para entender, mas também por causa do meu chamado. A história me ajuda a mapear, a entender por que o mundo tem uma coisa hoje, está assim hoje, a gente olha para lá, começa a mapear a história, vê a história e entende o hoje olhando para lá. Tudo convergindo, tudo faço por causa do Evangelho. Depois eu fui entender por que eu fiz jornalismo. Que a gente tem usado hoje também muitas coisas. Alô? Nesse tempo que precisam ser usadas, não posso falar algumas palavras.
Quando eu começo a falar uma coisa assim, a pastora Dani já faz assim. Não dá para ver a boca, né? Com a da máscara. Jesus. Tudo faço por causa do Evangelho e tem um objetivo, tem um fim. Alô? Com o fim de me tornar cooperador com Ele. Você vê que Paulo não se coloca fora do Evangelho. Eu sou um cooperador com Ele. Aí volta para o 24. Caminhei no 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correr para alcançar, não é à toa. E o que eu gosto da palavra correr, assim corro também eu, é porque correr fala de constância e velocidade. Se você correr, mesmo devagar, você chega muito mais rápido do que alguém que está andando. Uma vez, quando eu corria, hoje eu faço mais caminhada, mas eu dava minhas corridinhas, eu fui correr ali no tijolinho, de dentro. Tem um espaço ali arborizado. E eu me lembro que eu estava correndo e um grupo da igreja foi correr comigo. E um dos rapazes foi correr. E eu estava correndo só num trotezinho, bem devagarzinho. E ele veio para mim e falou: rapaz, tá correndo devagar, dá para eu ir andando. Eu falei: então vem andando. Só anda e deixa eu correr nesse ritmo, mesmo devagar. Num trote. Não deu alguns metros. Ele foi ficando para trás e eu continuei correndo. Talvez você não consiga alcançar tamanha velocidade em determinados momentos ou áreas da sua vida, mas você deve seguir o conselho de Paulo. Eu corro com constância. Mas também correr fala de velocidade. Além de quem corre caminhar mais rápido, chegar primeiro do que quem só está andando, ou parado principalmente, tem gente que nem andando está, nem caminhando está. Existe a corrida de velocidade, que é aquela que tem um alvo e um objetivo. E eu creio que Deus está trazendo uma aceleração nas nossas pernas, espiritualmente falando, profeticamente falando, para corrermos na unção da corça, aquela corrida em velocidade, para chegarmos mais rápido em pontos estratégicos do nosso caminhar, que Deus quer que a gente chegue. Alô! Eu vi que Deus acelerou coisas nesse período. Em algumas pessoas, em algumas vidas, em algumas famílias. Em outras, Deus parou algumas coisas, permitiu parar outras e acelerou outras. Eu vi gente que espiritualmente, ministerialmente, correu muito, avançou muito. Outros tiveram que dar uma freada no trabalho, no profissional, por causa do momento. Mas em outras áreas correram. Eu vi que situações de repente aconteceram. Alô? E aí a velocidade de Deus quando vem, Ele manda ao invés de 1, Ele manda 2, Ele manda 3, Ele manda 4. Ele manda 5, Ele manda 7. Ele manda 12. Então não é à toa, ele continua usando a analogia, o apóstolo Paulo, do atleta. O versículo 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Para aí, pausa 1. O atleta precisa se dominar. Atleta, por exemplo, eu não tomo, mas atleta não pode tomar refrigerante. Um atleta de alto rendimento, se ficar tomando refrigerante, atrapalha. Não pode virar à noite. Tem que dormir cedo, treinar, regrar a alimentação. O atleta se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Aí Paulo faz uma analogia: olha, eles estão correndo para alcançar uma medalha, mas nós estamos correndo para alcançar o galardão, a coroa da salvação. É incorruptível. Alô? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele não reclamou. Você não vê Paulo reclamando, murmurando em nenhuma etapa da sua corrida. Ele continuou prosseguindo com meta,
lutando, guerreando, e ele permaneceu firme no propósito. A linha de chegada, propósito. E ao longo da vida tem várias linhas de chegada, não é? Você vai galgando várias etapas, e tem a linha de chegada principal, a final de todas, mas cada etapa. É igual mais ou menos, como ele faz essa analogia, provas que são feitas ao longo do ano, circuitos. Tem um circuito em tal lugar, é uma linha de chegada, e no final tem um campeão de todo o circuito. Alô? Você vai sendo campeão a cada etapa. Só que você não está competindo com ninguém. Ele usou isso também porque a mentalidade grega, a Dani fala muito sobre isso, era uma mentalidade competitiva. Eles entenderem. Mas ele queria explicar o seguinte: olha, a nossa coroa não é essa, mas é aquilo que Deus tem para nós. Repita comigo com voz de Paulo solto. Propósito, destino. É isso. Paulo preso tinha que falar mais baixinho. 7 atitudes, ou passos, ou verdades sobre esse tema da série Prosseguindo para o Alvo, parte 2, segundo dia, quando nós falamos de meta. Primeira atitude, ou passo, ou verdade. Nós precisamos buscar, ou termos momentos de busca, ou buscar a revelação e a direção de Deus. Nós precisamos entender qual é a direção, qual é o propósito, qual é o chamado que eu tenho. Qual é a direção que Deus tem para a minha vida? Busca pela revelação. Busca pela direção. Porque nós somos diferentes. E aí Deus junta os diferentes para um propósito coletivo. Estava vendo o evangelismo das crianças, cada um com um dom, cada um com um talento para uma coisa, outro com talento para outra, um fazendo uma coisa, outro orando, outro intercedendo, outro ajudando no som, outra ministrando as crianças, outro evangelizando adulto. Que coisa linda! Cada um descobrindo e vai descobrindo o seu propósito. Então a primeira atitude é buscar a revelação e a direção de Deus. Querido, não fica golpeando, fala assim, para onde eu tenho que direcionar? Qual é o propósito, a meta que o Senhor estipulou para a minha vida? E aí a gente pode falar de chamado, a gente pode falar de propósitos gerais. Busca a revelação de Deus, busca a direção de Deus. E ele fala, eu me lembro que a gente está fazendo 12 anos agora, quando nós abrimos a igreja lá em 2008, quando a igreja começou, na sala da nossa casa, alguns poucos... Você estava no primeiro culto, né? Claro que estava, que pergunta. Na sala da minha casa, eu morava aqui na Luiz Barbosa. E aí começaram os cultos, e aí a gente começou a ir para uns lugares, para o espaço. E eu falei uma coisa com o Dani, eu falei, nós ainda não entendemos a nossa identidade. Deus já deu o start, mas a gente ainda não entendeu. E aí Deus vai mostrando. E depois que a gente descobre, uau, é libertador. Quando você busca pela revelação e direção e descobre, você não quer mais ser igual a ninguém, você não quer mais ser o que o outro é, você não quer mais ter o que o outro tem, você só quer ser o que Deus quer que você seja, quer ter aquilo que Deus quer que você tenha, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quando você busca a revelação e a direção, querido, é muito bom. Segunda atitude, para continuarmos, como Paulo fala aqui, correndo. A partir de hoje você vai correr. Você talvez estivesse parado, deitado, se arrastando, dormindo, não importa. Hoje você começa a correr. Hoje começa uma temporada de corredor. Não sem meta, com meta. Hoje começa uma temporada de guerreiro que golpeia não no ar, mas no alvo. Segunda atitude, passo ou verdade, consagração. Eu preciso consagrar a Deus, eu preciso colocar a minha vida, primeiramente, os meus propósitos e os meus projetos diante de Deus. Consagrar a Ele. Temos aquele louvor da Aline Barros?
É da Aline Barros? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Isso. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criado. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Meu tangedor tá ligadão, hein? Glória a Deus pelo Mateus. Consagração. Tudo a gente consagra a Ele. Amém? Aleluia. Terceira atitude. Conhecimento e entendimento. Se você quer correr com meta para o alvo, você precisa conhecer. Conhecer Deus, conhecer a palavra e ter um entendimento espiritual do que Deus quer fazer. Profético. Entendimento do caminho. Entendimento da palavra. Quando eu conheço, eu tenho a bússola. Quando eu conheço a palavra, ou para ficar mais moderno, o GPS. Alô? O pessoal já diz que o primeiro que teve o tablet conectado na nuvem foi Moisés. Não é? Teve um tablet conectado direto com a nuvem. E o primeiro que recebeu a direção do GPS em voz, não é aquela voz daquela moça chata lá do GPS. Você está, não sei o que, não é? Que ela fica falando que você erra o caminho. Não, foi Deus falando direto. Moisés, vá para a direita, vá para a esquerda. Segue essa direção. Conhecimento e entendimento. Quem está aí? Então, quando você já conhece, quando a palavra já está no teu coração, no teu espírito, não só na letra, no intelecto, mas no espírito, você já está correndo direto para o alvo. Uma vez eu pedi para o Tiago me levar num endereço que eu tinha que ir, aqui no Rio mesmo, no centro, mas eu não sabia, o Tiago foi comigo. Se eu tivesse que ir, eu ia botar o GPS, o Waze, ia tentar arrumar um lugar. Eu entrei no carro, o Tiago começou a dirigir, e ele conhece tudo ali, centro, zona sul, anda por tudo que é lugar. E ele falou, não, pastor, a gente vai por aqui, aí a gente entra ali, ele entrou numa rua que eu nem sabia, e dali a gente vai virar não sei aonde, e aí eu vou entrar ali e a gente vai parar na porta. Porque ele conhecia, ele sabia para onde ele estava indo. Como eu não conhecia, eu andei com quem conhecia. Alô? Você ainda não sabe muitas coisas do caminho que você vai? Cola com quem está sabendo. Porque ele vai te ajudar. Quarta atitude, passo verdade. Você precisa, e eu também, aplicar a nossa força e energia no que realmente é importante. Gente, eu fico vendo tanta gente
perdendo tempo com o que não é importante, com o que não está alinhado com o destino, com o propósito, com o chamado, com aquilo que Deus quer. Querido, se você quer prosseguir para o alvo, tem uma meta e corre com ela, você precisa aplicar sua força naquilo que é importante, colocar sua energia naquilo que realmente é importante. Quem está aí? Você não vê jogador de vôlei treinando, por exemplo, coisas que não têm relação com a prática do esporte dele. Ele treina salto, ele treina força no braço, na perna, para pular. Mas você não vê ele treinando, por exemplo, o que o Cristiano Ronaldo treina. Chute. Raramente ele bate com o pé na bola. Mas você não vê o Cristiano Ronaldo treinando cortada. Porque ele tem uma meta. O Cristiano Ronaldo, eu quero ser o melhor jogador do mundo. Então eu vou me preparar para isso. Como o Paulo fez a analogia do esporte, eu estou fazendo a mesma coisa com você aqui. Já que a gente vive numa sociedade muito desportiva, não é? Querido, a gente precisa aplicar nossa força e a nossa energia no que é importante. Se você faz algo que não tem nada a ver, que só está te fazendo perder tempo, se cansando, você vai correr e vai ficar cansado. Então, porque eu vou fazer um curso disso, um curso daquilo, primeiro para ver se isso vai ter alinhamento com o destino. Alinhamento com o propósito. Vai, vou fazer. E aí, às vezes, você aplica a tua força e a tua energia em tanta coisa, quando chega a hora de aplicar naquilo que é importante, que é primordial, fundamental, você está cansado. Está com menos energia. Você está entendendo? Treinamentos são diferentes. O Bolt, o cara mais rápido do mundo, ele não treina para correr maratona de 42 quilômetros. Ele corre 100 metros, pá, e ganha de todo mundo. O cara da maratona, ele já treina para correr 42 quilômetros. Talvez você seja um Bolt ou você seja um maratonista. Mas foca. Se o Bolt quiser, não, acho que hoje eu vou correr uma maratona. Ele vai ficar quebrado, cansado para correr a prova dele. Quinta atitude, passo para você alcançar a meta, resistência. Agora eu vou adiantar mais aqui. Resistência. Querido, muitas vezes aquele que vence não é aquele que sai primeiro, mas é aquele que tem mais resistência. É aquele que resiste mais o calor, que resiste mais as tempestades, que resiste à pressão. Quem está aí? Que resiste à pancada. Se o Wilson estiver vendo ou ouvir depois, ele vai rir dessa. Mas quem assistiu Rocky Balboa? Na história, por que o Rocky Balboa era bom? Porque ele aguentava apanhar e levar soco e não caía. Quando caía, levantava. Eu sei que é uma história. Você tirou uma liçãozinha ali. Resistência. Aguentar. Esses períodos todos. Muitos estão tendo que aguentar. Aguentar, ter que ligar a televisão e ouvir coisas o tempo todo. Resistência espiritual. Quando o inimigo ficar querendo oprimir a tua mente, o teu pensamento. Resistência emocional. A Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Sexta atitude, passo ou verdade para corrermos em direção à meta. Resiliência. Capacidade de se adaptar a situações. Se tem um camarada, um cara resiliente, é Paulo. Eu sei viver com dinheiro ou sem dinheiro. Eu sei estar abastado ou sem nada. Eu sei estar na pobreza ou na riqueza. Honrado ou humilhado. Preso ou solto. Tudo isso ele passou. E aí no final ele dizia, eu posso tudo isso, todas as coisas. Naquele que me fortalece. Resiliência.
A situação que você está vivendo talvez não seja a que você gostaria ou a ideal. A situação no Brasil, no Rio, no mundo, talvez não seja a ideal. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo resiliência, capacidade de nos adaptarmos e permanecermos firmes e fortes. Sétima, Paulo era um cara resiliente, não era? Meu Deus. Estava vendo um pedacinho do final daquele filme do apóstolo Paulo, que lançou em 2018, que tem o Jim Caviezel como Lucas, conversando com Paulo, escrevendo Atos. Quem não viu esse filme, veja. Eu estava vendo finalzinho, meus olhos começaram a ficar cheios d'água, comecei a chorar vendo, e era uma passagem toda voltada para o aspecto bíblico, mas você vendo, né, a imagem e pensando em Paulo, e pensando no que Paulo passou, e na resiliência de Paulo, e nas privações de Paulo, e ele permaneceu firme e fiel, mesmo sendo decapitado, mesmo sendo perseguido o tempo todo. E aí vem a sétima atitude, para continuar correndo na meta: perseverança. Perseverança. Nós somos, às vezes, daqueles que... Nós não, outros, talvez a gente não, né? Amém? Que desistimos muito fácil. Não? Às vezes as pessoas desistem muito fácil. Deus já falou que tem um chamado, que tem um propósito, aí vem uma dificuldade e a pessoa desiste, desanima, larga. Perseverança. Toda a nossa vida deve girar e se basear em torno do propósito e do destino. Escolhas, decisões, tudo. Tudo. Eu quero orar. Vamos ficar de pé. Eu acho que a gente pode cantar aquela, né? Aí com certeza, é claro, vai cantar melhor do que eu. Eu quero orar com você agora. Nessa segunda semana, Dani vai me ajudar a orar. Prosseguindo para o alvo. Correndo para a meta. Quem está aí? Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos nesse momento. Começa a colocar diante de Deus as metas, o propósito, aquilo que Deus foi falando com você. Mais alto um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti agora cada um que está aqui. Cada um que está ouvindo agora também, ouvindo a palavra, ouvindo no aplicativo. Meu Deus, nessa série, prosseguindo para o alvo, que possamos declarar como o apóstolo Paulo e receber hoje uma unção como a corça de corredores, Senhor, correndo, nos movimentando para, ó Deus, para a nossa meta, para o propósito, para o alvo, para o destino. Meu Deus, ajuda, levanta, nos ajuda, Pai, ó Espírito Santo, a vencermos a procrastinação. Falaremos disso nas próximas semanas, Pai, a nos consagrarmos, Senhor, a termos o entendimento que ainda não teve, o conhecimento, buscando a revelação do Teu Espírito. Pai, nos ajuda a aplicarmos a nossa força, a nossa energia no que é importante. Nos dá resistência, levanta os cansados, nos ajuda a termos resiliência, a perseverarmos, Senhor. Meu Deus, eu quero profetizar nessa noite agora, nessa série, eu quero declarar pessoas caminhando, mas agora aumentando a velocidade, correndo, alguns num trotezinho, outros numa velocidade maior, áreas de vidas das pessoas que estão conosco hoje, que estão ouvindo, que não estavam caminhando, estavam paradas, como Paulo declarou, correndo, não sem meta, mas com meta, com propósito, com entendimento, para o alvo. Para o alvo. Para o alvo. Aleluia. Seja renovado nessa noite, renovada nessa noite. Rei dos Reis consagrado,
tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores bons. Tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que viveria. Toda Deus celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e declaramos que tudo aquilo que tem prendido áreas, Senhor, na vida de pessoas, Senhor, nós declaramos agora uma unção que despedaça, Senhor, toda a cadeia, Senhor, que desfaz agora toda amarra. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o teu poder, o poder do Espírito Santo agora, sendo liberado, Senhor, sobre as nossas áreas de fraqueza. Senhor, aqueles que têm pensado em desistir, que têm se sentido fracos, Senhor, nós declaramos agora força para resistir, força para perseverar. Senhor, nós declaramos que aquilo que o Senhor projetou para nós, para as nossas famílias, Senhor, aquilo que o Senhor escreveu como meta, como objetivo, como propósito para nós, não se perderá, não se frustrará, porque os teus planos não serão frustrados. Senhor, nós ordenamos agora, nós amarramos agora todo demônio liberado para tentar exterminar o futuro, para tentar paralisar, atrasar, interromper. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, pega tudo que você colocou nessas vidas, solta agora, sai em nome de Jesus. Nós declaramos agora liberdade, Senhor, liberdade, Senhor, para os teus filhos fluírem naquilo que o Senhor determinou, a carreira que está proposta, Senhor, que todo peso, que toda opressão, que toda cadeia, todo grilhão se desfaçam agora em nome de Jesus. Senhor, que no nome de Jesus toda cadeia na mente, todo pensamento, toda mentalidade, Senhor, que limita, Senhor, todo sistema de crenças, Senhor, sabotador na mente das pessoas, Senhor, dos teus filhos, que se desfaça agora, que se dissolva agora nas mentes, Senhor. Nós declaramos mentes livres, Senhor. Nós declaramos mentes renovadas, Senhor. Nós declaramos no nome de Jesus. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós perseveraremos e alcançaremos o prêmio da soberana vocação de Deus. Nós conquistaremos
o nosso prêmio, a nossa coroa. Por isso, Pai, também te peço que venha uma unção de revelação sobre os teus filhos. Senhor, aqueles que ainda não sabem, Senhor, que ainda não conhecem o seu propósito de vida, libera, Senhor, uma unção de revelação sobre eles, e que haja clareza de propósito, que haja clareza nas mentes, Senhor, que haja foco no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, gratos a Ti, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Declaramos a honra ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem ao Senhor. Senhor, conduza-nos, Senhor, os nossos lares em paz e segurança. Senhor, nós vamos encerrar o som desse cântico, mas eu já quero abençoar o retorno de cada um de nós. Ó Deus, que seja guardado, protegido pelo Senhor, nos faça invisíveis aos olhos do mal. Prepara, Senhor, o restante dessa semana, que haja, meu Deus, a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça, o amor, Senhor, e a comunhão com o Teu Santo Espírito sejam com todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos encerrar a esse som. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Vamos declarar a honra. Aí eu não sei o que eles vão declarar não, mas vamos cantar, vamos sair daqui nessa noite louvando.